tirar bastante dúvida, né? Tá todo mundo vendo a minha página bacana aí? A apresentação, tá, né? Tudo beleza. Isso, deixa eu ver onde é que a gente parou aqui. Se eu não me engano, 189. A gente parou sobre temperatura, termografia dos óleos, falamos bastante sobre os problemas, né, normais que acontecem no dia a dia, travamento, aquecimento, né, subdimensionamento. Então, falamos bastante coisa sobre os óleos seguir norma, né, principalmente na questão de distribuição dos anéis de borracha, a reutilização dos óleos, acúmulo de material, né, sobrecarga, e por aí vai. A gente também vai começar essa próxima aula de alguns problemas também pertinentes a essa área, né, dos óleos e dos tambores, tá? Pessoal, eu acabo pegando um pouco do meu histórico né, de vida aqui nessa área de atendimento aos clientes, e às vezes pode ficar um outro ponto sem muita fundamentação, mas é porque a gente não é dono da verdade, né? A gente não sabe tudo. Cada dia a gente aprende mais, né? A vida é uma escola, né? E nessa área, cada dia que passa, a gente se encontra algum desafio diferente, né? Por mais que pareça uma coisa bem simples, né? Mas não, né? Se a gente for falar na abrangência do transportador em si, né, a gente está focando um pouco mais a parte de desgaste, né? Que geralmente é as partes que dão mais problemas, né? A área de acionamento, né, geralmente é uma área que se mantém-se uma política uma rotina, né, de inspeção bacana, redutores, acoplamentos, principalmente redutores, questão de temperatura, questão de óleo, né, nível de óleo, as caixas de mancais também relacionadas a essa questão de lubrificação. Hoje em dia, com a indústria 4.0, a maioria das empresas já estão entrando com essa questão de lubrificação, né, é, é, praticamente diária dessas caixas de mancais, né, e acompanhamento online desse monitoramento desses ativos, né, que rodam com lubrificante. Então, fica um pouco mais fácil da própria sala, né, do próprio centro de monitoramento, tá conseguindo ver as temperaturas de trabalho dessa parte mais de área sonada, né? Então, eu sei que a Danamox também já está desenvolvendo com a Vale algumas questões de acoplamento, né, de acompanhamento online. Isso é bacana. Acredito que daqui a pouco tempo todo mundo também já está seguindo essa linha. Mas a linha que dá mais gargalo é a linha de desgaste. Né? O que é essa linha de desgaste? A linha de chutes, a linha de guias, né, de vedações, a linha de sistema de limpeza, né, raspador primário, secundário, terciário, né, limpadores, né, e a área de rolos em si e tambores, né. A área de limpeza, sistema de limpeza, ela impacta ferozmente na vida útil dos subconjuntos que são utilizados, principalmente da correia, né, e também dos rolos em si e dos revestimentos de tambores. Então, as coisas principais no transportador em termos de desgaste se chama sistema de limpeza, que é os raspadores primário, secundário, terciário. Tem lugares aí que coloca até quaternário, né? Mas geralmente é primário e secundário só. E em alguns casos a gente sugere até montagem de uma mesa de lavagem, né? Uma mesa desaguadora para poder tá fazendo a limpeza a 100% nas correias, tá? Voltado aos óleos aí, a gente vai falar um pouco também, a gente já comentou isso na aula passada, né, mas é um problema e solução, então a gente vai na área de agregação de material no corpo do rolo, né, como essas fotos que a gente está vendo aí nesse slide, né, a área cimenteira é uma área muito, muito crítica nisso, tá, a área portuária, assim, de grãos, principalmente açúcar, né, o açúcar acaba derretendo um pouco, vira aquele melaço ali,
é meio complicado, mas a maioria dessas áreas já trabalham com a mangueira de sucção ou já trabalha com rolo em nylon, né? Rolo propriamente em nylon ou até em próprio PAD, né? Polietieno de alta densidade. Então, é uma das soluções que a gente tem para esse tipo de falha, né? Esse tipo de problema, tá? Em alguns casos, eu até não exemplifiquei aí, acontece em isolos metálicos, né? Um escamamento mesmo do próprio rolo, assim, agarramento de algum tipo de composto de borracha, né? Mas manda muito você tá fazendo inspeção no geral desse transportador. Às vezes troca-se a correia, né? E aquele processo da emenda ali, às vezes fica algum vestígio de cola, e isso pode agregar, principalmente nos rolos de carga, tá? E vem agregar material também. A questão de excentricidade, né? É importante também, porque quanto mais RPM, mais rotação no rolo, e se o batimento dele radial não tiver bom, a tendência também é ele trepidar ali e fazer um desgaste irregular, causando esse escamamento, tá? Então, nesses casos aí, a gente sugere mesmo tá utilizando os óleos, né, de polímero, vamos falar assim, propriamente dito, ou revestidos de mangueira de sucção, tá? Cada caso é um caso. A gente teve um caso na Holcim, né, uns 2 anos atrás. Ele acionou a gente por esse problema nos óleos de retorno, e, e a gente testou 3 modelos de revestimento. A gente testou o revestimento em PAD, a gente testou o revestimento em mangueira de sucção, e no caso deles, tem até essa primeira foto aqui desse slide. Se a gente for observar, né, a parte central desse rolo aqui está com agregado uma areia, né? A areia está agregada na parte central. Muitas vezes esse excesso aí, ele acaba sendo por ineficiência de limpeza, tá? Dos raspadores. Só que os raspadores também só vão ter eficiência, é lógico, se for um raspador de qualidade, se for bem regulado, né? Se tiver um monitoramento praticamente contínuo dessa regulagem desses raspadores, né? Então, geralmente eu aconselho estar-se com um fornecedor de raspador próximo, para ele, como especialista, estar acompanhando isso aí, e você medir a eficiência desse fornecedor, né, do produto dele, com a contaminação que vai ser gerada ao longo do transportador. Só que também tem que levar em consideração a questão da correia, né? Às vezes a correia que já trabalha com material primário, né, um material granulado, um material que vai agredir mais a sua cobertura. Então não adianta também querer fazer mágica com raspador, né? Nesses casos que a correia está muito danificada e não tem uma previsão de troca imediata, montar um sistema de lavagem. Ah, mas aí a água é problema, né? A água pode ser reaproveitada, pode pegar uma água, né, uma água que já foi passada pelo processo e fazer um circuito fechado para poder estar montando esse lavador de correia, né? Vamos falar assim. Então é possível fazer, né? Dá trabalho, óbvio, né? Como tudo, mas o nível de satisfação, o nível de eficiência da caixa de lavagem é praticamente 100%. Aí, a médio e longo prazo, acaba sentindo esse benefício em custo, né? A partir do momento que você tem uma correia mais limpa, você vai diminuir o consumo de rolos, o consumo de revestimento, de tambor, né? A perda de material, com certeza também esse material vai ser recirculado para o processo, então acaba tendo um ganho a médio e longo prazo disso aí. Cada caso é um caso, tem que ser analisado, né? Às vezes não tem como estar fazendo essa lavagem, mas tem que arrumar alguma estratégia, alguma escova rotativa, e chamar um fornecedor especialista disso aí para poder estar junto e tentar resolver, né? Como eu falei, os óleos acabam sendo sacrificados com isso aí. Não adianta achar que o alto consumo seu de rolos, às vezes, não é nem o fornecedor que está trabalhando com vocês.
mas simplesmente as aplicações que exigem muito mais daquele produto e ele não está adequado o suficiente para aquilo. A gente trabalha na melhoria do rolo, sim, pode ser feito, só que muitas vezes não vai resolver tanto o seu problema, tá? Então é por isso que é importante estar chamando o especialista próximo, o parceiro, fornecedor, para poder estar avaliando essas condições. Então a gente vê essa segunda foto, é uma planta de cal, eu não sei que tipo de cal que é isso aí, mas é na planta de fertilizante. A gente vê o rolo de retorno nessa segunda foto todo praticamente, né, encorpado aqui com o material. Essa correia deles não tem raspador, então não adianta querer fazer milagre, não adianta querer que ela vai alinhar, que não vai, né? Você pode ver aqui que ela está bem desalinhada, né? E a sugestão sempre é o feijão com arroz. É a mangueira de sucção, é o rolo com anel de borracha. O anel de borracha, ele foi colocado no rolo, não foi para enfeite, né? Foi para proteger o tubo e principalmente para facilitar na limpeza da correia, né? Então, o atrito da borracha com a cobertura inferior da correia ali, com a cobertura superior, desculpa, né? Acaba facilitando também a limpeza. É normal, né? A partir do momento que tem uma série de outros pontos que podem impactar, mas o acúmulo de material ao longo do retorno do transportador. E isso porque o rolo revestido... Oi? Coloca a apresentação em tela cheia para facilitar para nós. Desculpa aí que saiu aqui, eu não prestei atenção, tá? Acho que a Maite levantou a mão aí também. Na verdade, eu vou falando aqui, acabo esquecendo desses assuntos, que a experiência na apresentação, ela está aumentando agora, né? Então, desculpa aí, tá? Isso aí. Beleza. Então, a segunda foto melhorou um pouco aqui, gente. Vocês verem, né, a questão do material agregado no corpo do rolo. Esse rolo aqui já é um Canaflex, tá? Ele já é uma mangueira de sucção, né? Mas como essa correia também não tem raspador, né, o excesso de material e talvez o índice de umidade dele acaba formando cimento ali que vai agregar. Então, talvez o Canaflex, né, a mangueira de sucção, não vai ser o ideal nessa condição. Talvez vai ter que ser um PAD, coeficiente de atrito mais baixo, tal. É uma coisa a se pensar, fazer um teste, tá? Então, tem que acionar o parceiro, o fornecedor, para poder desenvolver um produto com revestimento melhor para essa condição, né? E está se fazendo esses testes aí, tá? Mas o principal é os elementos de limpeza, que são os raspadores, que às vezes não tem. Então, não adianta querer fazer mágica, que não vai adiantar. Nos tambores também, a gente vê alguns casos também de agregação de material, tá? Na área portuária, na área de grãos, muitos casos não se usa nenhum revestimento, tá? Mas não tem tanta aderência de pó assim, né? O material não pode ser um material úmido, né? Vamos falar assim. Então, não tem esse grande impacto né, de agarramento no revestimento, né? Então, a gente vê dois casos aqui, mineração, é um material bem fino, é um rejeito, é um rejeito de mineração, então, acaba que se a filtragem, né, a sucção da filtragem lá não for eficiente, não estiver bem calibrada, né, não estiver bem regulada, o material que vai sair, ele vai sair com um índice de umidade muito alto, né? E ele acaba agarrando nos tambores de desvio, né? Nesse caso aí é um desvio, né? Que é a parte inferior da correia, que é a parte da carga, na parte contaminada, a parte suja, que acaba agarrando nisso aí. Raspador também provavelmente não está com eficiência aí, tá? Raspador, com certeza, se tivesse com eficiência numa correia que não está agredida, né? Um material muito fino, então, com certeza, tem problema de raspador nessas correias aí. Na primeira e na segunda foto, são equipamentos similares, né? Mas praticamente com os mesmos problemas. Tá? E na terceira foto também, é na mesma área de fertilizantes, o material altamente agressivo, né? E de acordo com o índice de umidade dele, ele acaba agregando no tambor, né? Aí você vai ver um transportador desse, não tem um limpador,
Porque no caso do tambor de retorno, igual essa terceira foto, né? Nós estamos falando da parte de dentro da correia. Então, essa parte é a parte limpa. Então, provavelmente não tem limpador de correia na parte inferior dela. Então, acaba voltando o material todo no retorno, né? E fazendo esse papo aí, né? No abraçamento da correia com o tambor. Com certeza, causando desalinhamento, tá? Né? Então, tem que fazer, na verdade, o feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? Num transportador. Manter a preventiva na troca dos óleos, né? Sistema de limpeza prioritário, é o mais importante praticamente nessas questões, né? Raspador primário, secundário, terciário, limpadores, né? Não deu limpador em V, monta um diagonal, né? Cada caso é um caso, os especialistas estão aí para poder assessorar, né? E a concorrência também é bem sadia nessa questão. Você tem material de vários tipos de qualidade, se você quiser no mercado aí, tá? E esses fornecedores de raspador geralmente são parceiros e estão bem próximos, desde que haja essa parceria, né? Beleza? Então, nesses casos aí, o sistema de limpeza acaba sendo o principal causador desses problemas, tá? Nós vamos falar um pouco agora sobre desalinhamento. O desalinhamento, devido aos problemas que a gente falou de limpeza, isso acaba também favorecendo bastante, tá? A questão do desalinhamento, né? E é muito importante enumerar umas 6, 7 situações que a gente vai pontuar aqui, que são totalmente importantes na questão do desalinhamento, né? Então, o primeiro caso é o acamamento da correia sobre os óleos de retorno, né? Em muitos casos aí a gente vê que a correia já está tensionada ao limite, a correia também já está em fim de vida útil, né? O pessoal quer esperar mais um ano, 6 meses para poder prolongar essa troca, né? E acaba impactando numa série de situações, né? Então, cabe ao usuário aí, os especialistas nessa área de confiabilidade em relação às correias, tá fazendo um acompanhamento de perto aí da questão das trocas. Então, quanto mais você posterga, mais problemas isso vai causar, né? Então, se não tiver um acamamento da correia sobre os óleos de retorno, né, a gente comentou sobre a flecha da correia, né? Geralmente em média de 3%. Ela tem que ter uma flecha para poder justamente estar camando. Então, se ela está esticada demais, se ela está tensionada demais, se ela não acama, né, no corpo dos óleos de retorno, ela praticamente fica sem direção. Ela vai ser direcionada praticamente pelos tambores. E à medida que esses tambores estão distantes, né, de longa distância, ela vai flutuar e você não consegue colocar ela no lugar. Tá? Pode montar cavalete autoaliante, né? Os tensores acabam ajudando, mas montar uns óleos tensores tem que ter muito critério, como eu falei na aula passada. Você não pode pegar um rolo de retorno e tensionar ele, colocar ele na parte superior da correia e forçar ela para baixo. Tem que ser um rolo adequado para isso, né? Para poder suportar essa tensão. Nas outras aulas também acredito que o pessoal do dimensionamento falou sobre essa questão dos improvisos, né? O rolo é dimensionado de retorno para trabalhar, né, com o peso da correia por metro linear. Então, tudo que você coloca a mais ali, se passar do fator de segurança, vai gerar aquecimento. Gerar aquecimento é um risco muito grande de causar um princípio de incêndio aí, né? Ou uma quebra prematura dos óleos, tá? Então, nessas duas fotos, está claro aí essa correia, por coincidência, de cavalete autoaliante, né? Mas também nos óleos de retorno normais não estavam sendo eficientes. Então, é muito importante tá observando essa questão. A correia tem que acamar, né? Alguma coisa tem de errado, ou ela já está em fim de vida útil, ou está com peso excessivo. Se for gravidade, né, um contrapeso por gravidade, tem que ver se o peso continua o mesmo, né? Às vezes, com contaminação, ele pode aumentar.
Se for, né, para o esticamento mecânico, para o tirante, né, tem que avaliar isso também, essa questão desse tensionamento, né, mas são pontos aí, um dos pontos a se avaliar num desalinhamento, tá ok? Né? O desalinhamento por queda de material, esse na mineração pesada, ele é bem constante, tá? Então, se o material não cair centralizado, vai desalinhar. Nós temos 3 fotos aí na área de fertilizante, uma área de enxofre aqui, né? A primeira foto é a correia de enxofre. Então, se o material está caindo fora, né? A gente vê também o nivelamento aqui dos rolos, tá vendo? Esse rolo de carga aqui para o próximo, tá fora do nivelamento também, é importante isso aí, né? Se for debaixo da guia, provavelmente essa correia vai abaixar quando o material cai, então pode facilitar o desalinhamento também, né? Pode ser uma correia reversível, que trabalha para os dois lados, então tem que entender também se tem algum cavalete com inclinação ou sem inclinação, né? Tem que ser os cavaletes, nessas correias reversíveis não pode ter inclinação, igual eu já falei. Então, cada caso é um caso para se estudar à parte, né? Essa correia é uma correia de minério, essa aqui é uma usina siderúrgica também é de minério, né? Então, se a guia, se o chute não está direcionando para o centro, a tendência é, onde está caindo mais material, né, fazer o direcionamento da correia para esse lado, né, causando desalinhamento, né? Então, é muito importante estar acompanhando isso aí e atuando na causa. Então, na primeira parada possível, com um tempo maior de manutenção, né, solicitar uma limpeza geral do chute, uma lavagem geral, para você atuar no ponto principal, que com certeza deve ser alguma chapa de desgaste desgastada já devido à agressividade, né, do material. E a maioria dos lugares também acabam rodando 24 horas com uma paradinha só por mês, né? Então, preciso priorizar esse tipo de serviço, porque o desalinhamento ele acaba trazendo grandes transtornos aí, né? Tanto para a correia, como para os rolos que estão aplicados e revestimento, por aí vai. Aqui nós temos também 3 exemplos, né? Os 2 primeiros na área de mineração, na terceira é uma área de bauxita. Então, a gente vê nessa primeira foto que é um transportador que lá no fundo parece que tem outros pontos de alimentação, né? Outros pontos de carregamento. Então, a gente pega transportadores aí que estão na parte de peneiramento primário, peneiramento secundário, principalmente terciário ou quaternário, que geralmente são alimentados por 4, 5, 8, 16 pontos de alimentação, né? 16 peneiras que faz o peneiramento do material, separando o under do over, e isso acaba impactando demais no desgaste dos pontos de carregamento na parte, né, de chute e de guia de material. Então, às vezes, um guia só está desgastado e ele vai impactar no desalinhamento da correia inteira, tá? Então, é bom estar acompanhando isso de perto. Eu, particularmente, na vida toda que eu trabalhei em mineração e acompanho as minas que eu atendo aí, acaba sendo um gargalo muito grande essas áreas, tá? De britagem primária, secundária, porque acaba tendo muitos pontos de desgaste, né? Então, tendo muitos pontos de desgaste, eu não sei se alguém está chamando aí, né? Mas acho que não. Então, por ter muitos pontos de desgaste, cabe ao pessoal da inspeção, cabe ao pessoal da manutenção, tá acompanhando de perto essas questões. Às vezes não tem braço para tudo, tá? Não tem braço para poder dar manutenção em tudo. Por isso que é importante estar acionando os fornecedores aí com materiais de desgaste com qualidade, né? Para você ter uma confiabilidade maior e ganhar mais tempo para fazer essas manutenções, tá? Então, você coloca uma guia de material com material de revestimento bacana, que vai te dar uma vida útil maior,
você consegue ter mais braço para poder atuar, né, nos pontos principais, tá? Então é bom estar junto com o parceiro aí para poder tá resolvendo esse tipo de problema e desenvolvendo produtos. Hoje no mercado tem um monte de materiais de revestimento, né? Cabe ao usuário aí estar desenvolvendo o melhor. E tudo isso, gente, vai impactar, igual eu falei, na vida útil dos olhos. Se a gente pegar aqui embaixo, aqui, ó, a segunda foto, essa setinha saiu meio fora aqui. Você vê desalinhamento na guia, aí você vê rolos de carga montados, às vezes não tem o impacto, né? Mas não é muito usual, né? E principalmente a questão de manutenção. Se não fizer uma manutenção adequada aqui, vai continuar dando vazamento, vai continuar desalinhando a correia. Então não adianta fazer mágica, querer que a correia vai alinhar só com cavalete autoalinhante, não vai fazer mágica. Ah, vou amarrar aqui, vou amarrar ali, não vai adiantar. O cavalete não vai ser suficiente para poder estar mantendo o alinhamento. Nessa terceira foto, a gente vê aqui que o pessoal colocou, né, uma vedação de borracha, uma lona, né? É importante nesses casos, pessoal, não utilizar a mesma correia, tá? A própria correia em si não pode trabalhar nessa posição, tá? Diretamente ligada à cobertura da que está trabalhando. O desgaste ali vai ser muito grande, tá? Então não se deve usar um lençol de borracha para essas vedações, né? Com a condição de cobertura aí de revestimento praticamente com a qualidade igual à da cobertura da correia. Você vai desgastar essa correia. E nós estamos falando de correias de 800 metros, 1.200, né, que são pátios de alimentação, e às vezes correias de longa distância. Então, você vai desgastar essa correia fora a fora e vai acabar perdendo borda, né? Como nessa primeira foto, se a gente olhar a lateral aqui, né, não tem borda a correia. Então, não tem nada que aguenta esse atrito, essa abrasividade, tá? Então, a centralização do material na correia é muito importante para o desalinhamento, né? Na questão dos tambores, os tambores sem revestimento também, a gente já comentou, né? Os tambores com revestimento, sem revestimento e com revestimento também desgastado, eles impactam muito no desalinhamento, tá? É muito importante você colocar um revestimento nesses tambores, principalmente para poder fazer um reaproveitamento deles, né? A partir do momento que o revestimento desgasta, você pode tirar esse tambor para manutenção, só troca o revestimento. Né? Nesses casos aí que a gente está vendo na britagem pesada, do material granulado, sem revestimento, né? Seu tambor já está praticamente condenado ao lixo, né? Você não vai poder aproveitar mais acho que vai ter no calandrado, né, no corpo dele. Né? Então, você não consegue fazer um monitoramento sensitivo de desgaste, né? A olho nu ali, você olhando, pô, será que desgastou quanto ali? Então, tem que ter o revestimento, que o revestimento acaba sendo um termômetro para você ver o nível de desgaste da borracha. Consequentemente, você vai fazer um planejamento de troca desse revestimento ou do próprio tambor em si. Ele sem revestimento, você não consegue prever isso. E também acaba ajudando no desalinhamento, tá? O desalinhamento também por empenho estrutural, né? Por questão topográfica, ele acaba sendo muito impactante. Aqui não tem um exemplo, eu acabei não conseguindo achar no meu arquivo aqui, mas eu devo ter exemplos de correias de pátio, né? Correias que possuem máquinas de carregamento, máquinas de recuperação de material, né? Uma recuperadora de caçamba, para poder tanto empilhar como fazer o carregamento do material, ou para o navio, ou para o vagão, que seja, né? Mais voltado também para mineração pesada, carvão, né? E também mineração mais leve aí. Essas correias que são de pátio, né? Os pátios são bem estruturados em termos de topografia de terreno, né? De regularização, de nivelamento. Só que a partir do momento que essa correia começa a trabalhar, essa máquina começa, né, a transladar para lá, para um lado, para o outro, existe e acaba acontecendo um desnível, né, de topografia.
Então, às vezes, tem muito desalinhamento também nessas linhas por causa dessa questão de peso dessas máquinas que ficam para lá e para cá, né? Então, é bom, importante a gente avaliar isso aqui. Essa primeira foto aqui é um TCLD de catenário, então ele já está um pouco, ele já é um pouco propício para essa condição, né? Mas não em graus alarmantes, né? Eu falo mais em questão de curvatura, e não de empenho e também de muito desnível, né? Essas questões de nivelamento. Essa segunda foto já é um TCLD. Eu aproximei mais a foto, que a gente dá para ver o desnível que tem, né? E é um TCLD em linha reta. Esse mesmo TCLD, essa terceira foto é a questão topográfica do terreno que cedeu, né? O terreno que abaixou o nível. Então, isso acaba afetando, né? E aqui também, né? Alguns casos também de vários rolos num transportador não está trabalhando, tá? Não tá girando, né? Vamos falar assim, não está tendo o atrito e ajudando na distribuição de carga que passa no transportador, principalmente na alimentação, né? Então, isso aí também acaba sendo um termômetro aí para poder facilitar, ajudar no desalinhamento. Então, a gente já falou uns 3, 4 motivos aí, né? E acaba tendo mais. Outras coisas que acontecem, que o pessoal quer fazer milagre, né? A gente entende que o custo de uma correia, às vezes, é muito alto, né? Principalmente se for uma correia de cabo, mas às vezes a correia já passou da vida útil, a correia já perdeu borda. Aqui, não um exemplo de uma correia de 48 polegadas, né, que ela deve estar trabalhando aí com 36, né, 36 para 32 polegadas, com certeza. Né, como ela estava em movimento, eu não consegui medir. Então, a correia praticamente que fica louca, né, diminui a produção, ela desalinha. Nos olhos de retorno, mais na frente, vou mostrar umas fotos aí, que ela faz. Então, também é uma correia que, para alinhar, é complicado. Então, o que tem que fazer? Trocar. Não adianta ficar postergando isso, né? Porque as perdas podem ser maiores e o risco ainda é maior, porque se uma correia dessa, ela desalinha aí e entra uma borda em algum ponto de agarramento, né? Um problema que seria só a correia, pode virar um problema estrutural, né? Ela pode sair puxando cavalete, puxando tambor, arrebentando tudo que está pela frente, né? E o prejuízo pode ser muito maior. E o pior, né? O risco de pessoas estarem próximas e ocorrer um acidente grave, né? Ou até fatal. Então, não se pode brincar com isso aí. Uma correia nesse formato aí não se deve nem passar perto, tá? Tem que ter atenção nessas questões, tá? Outra coisa que a gente vê muito, essas fotos aí eu também não consegui achar, mas é só um exemplo de um TCLD, numa planta de fertilizantes também, e também a foto anterior acaba servindo de modelo aqui, né? Então, a partir do momento que eu tenho o desnível dos solos também, eu acabo facilitando e ajudando o desalinhamento, tá? E outra coisa também, a questão dos solos despadronizados. A gente pega algumas plantas que foram fabricadas por China, né, por solos chineses, que segue a SEMA, e existe uma diferença de diâmetro de tubo, né? Nessa questão da norma na SEMA, me parece, para BNT aqui, né? Então, ou a norma DIN, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, o tubo de, um exemplo, 127, né, lá utiliza um 133, então aumenta 5 milímetros. Então, se a gente falar no raio, não vai alterar tanto assim, né? Mas, com certeza, você sobrecarrega os oros que estão mais altos. Então, os oros que estão com diâmetro maior, eles acabam pegando mais peso que os de diâmetro menor. E também acaba causando desalinhamento, tá? Então, o tubo de 127 para 133, o tubo de 4 polegadas, né, 101 para 108, né, o tubo de 152, se eu não me engano, que é o nosso aqui, 6 polegadas, para o 158, parece, 157, alguma coisa assim. É uma variação de poucos milímetros, mas existe,
E quando você tem uma padronização por solos nacionais, é bom se ficar atento para essas questões. Eu falo muito para o pessoal, quer fazer uma padronização, tem um cliente nosso, a Ângulo está fazendo um trabalho de aumentar o diâmetro externo dos rolos, né? É um 65, é 6 polegadas e meia, e vão passar para um 94, já estão passando por um 94, né? Então, esse trabalho, por ser um TCLD, ele deve ser feito por etapas. Então, o ideal é o quê? Se trocar cavaletes em sequência. Ah, essa parada eu troco 5 cavaletes, meu custo, né? Então, vou usar 15 rolos com esse diâmetro nesses 3 cavaletes. A partir da outra parada, eu vou trocando gradativamente. Esses rolos que vocês estão tirando, se eles estiverem em boas condições, você pode reaproveitar nos pontos que estão com aquele diâmetro ainda, né? Então, dá para se fazer um trabalho nesse sentido, né? Nunca se troca ponto a ponto ali, né, aleatório, porque vai impactar sim no desalinhamento. Então, a despadronização dos óleos é muito importante nessa questão. É bom estar atento a isso aí, tá? Algumas plantas mais antigas, né, as plantas pequenas, às vezes o pessoal, vou usar o que tem, o que é isso, só que, né, acaba causando transtornos maiores aí nessa questão, né? Nós temos também, gente, desalinhamento devido a problemas de torres de esticamento, né? Então, geralmente, as torres de esticamento, você possui um carrinho, né, ou um trilho, né, um trilho de direcionamento do tambor, né, para poder estar ele efetuando né, aquela parte de elasticidade da correia, né, o tensionamento dela ali, e aquele movimento que ela faz, né, de esticar e voltar até ela ficar na posição adequada de trabalho, né, até ela ficar no tensionamento certo de trabalho. Então, é muito importante estar se fazendo a manutenção adequada nesses pontos, né, que é a rodinha ali, geralmente ela tem um rolamento, ou às vezes tem uma bucha de bronze, né, então tem que fazer uma inspeção constante nisso aí, adequada, porque isso aí impacta no desalinhamento. Às vezes a rodinha está folgada, aí o seu tambor vai ficar, né, um pouco na diagonal, ou um pouco desalinhado, desnivelado, e isso vai impactar no alinhamento da correia, né, que nós temos 2 fotos. A primeira, a gente pode ver que a correia está um pouco para o lado, né, contaminação no retorno aqui, né, no esticamento, então pode estar impactando, né, na questão do alinhamento, sim. Então tem que se fazer a limpeza, né, tem que entender por que está voltando esse material, né, e resolver o problema. E aqui na segunda foto, praticamente a mesma coisa. Tudo provavelmente, talvez também por uma manutenção adequada nesses carrinhos, tá? É muito importante estar observando isso. Né? O alinhamento, o desalinhamento, na verdade, do transportador da correia, a gente está falando vários pontos, né? E às vezes um vai ser o responsável, não todos, tá? Então é bom entender, é bom ir para o equipamento, estudar realmente os pontos que está saindo, né? Que a correia começa a sair fora, para poder justamente entender realmente de onde está partindo esse desalinhamento, tá? E atuar, né, na causa fundamental, ou ir por eliminatória, né? É isso? Não, fui lá, não é, né? Então, já começa a verificar, tá? Uma das coisas que a gente vê, não vou falar constante, mas sempre tem uns professor pardal aí, né, na área, que acaba se virando os 30 e também, às vezes, quer também resolver um problema e acaba causando outro, né? Então, a gente vê demais correias de maiores larguras em estruturas que não foram dimensionadas para ela, entendeu? Então, a gente vê demais uma correia, um exemplo, 36 polegadas, e talvez está tendo algum derramamento de material, né? Algum outro problema de vazamento, e o pessoal, não, eu tenho uma correia de 1000 aqui, eu vou adaptar ela na estrutura de 36. Aumenta aí 70, 80 milímetros na largura da correia, só que a correia não foi dimensionada para aquilo. Aí, às vezes, a correia é uma correia de 2 lonas, né? E essa correia acaba
aliás, o pessoal acaba montando uma correia de 3, até às vezes de 4 lonas, numa estrutura que não foi dimensionada para aquilo. Então, o que acontece? Nesse meio tempo, você sobrecarrega toda a estrutura do transportador. Tanto a parte estrutural, como também a parte de rolos. Os rolos precisam, né, estar bem dimensionados. Então, para a condição de uma correia, é um rolo, né, talvez já está no limite ali, aí você precisa de mudar a série de rolamentos. Né? Então, se aumentando a correia, aumentando a largura, aumentando espessura, quantidade de lona, vai afetar, sim, né, na parte estrutural e até na parte de acionamento. Né? Tem uma situação, numa condição, né, a partir do momento que se aumenta ali, vai ser outra situação. Né? E outra, as fotos aqui, essas duas fotos, mostram claramente a situação, né, da correia. É uma correia que ela é em aclive, né, ela sobe. Então, a partir do momento que você coloca uma correia com a estrutura, né, num tamanho, e a correia está com a largura superior, é óbvio que vai acontecer isso. Né? Pode contar no dedo aí, né, eu acho que poucas vezes eu vi um transportador de correia que a correia está rodando 100% alinhadinha. Então, sempre ela vai desalinhar um pouco, principalmente com o passar do tempo. À medida que ela vai desalinhando, se for uma correia maior, igual às vezes o pessoal coloca, você vai perder borda. Ou é no rolo guia, ou é na estrutura. Você pode, cedo ou tarde, você vai perder borda. E o problema da borda, igual eu falei, ele é muito grave, por quê? Porque o atrito da borda da correia com o autoalinhador, o guia ali, o vertical, ou a própria estrutura, dependendo da situação, ela pode causar um problema catastrófico para o transportador. Então, não vai ser talvez só troca de correia, vai ser troca de estrutura, né, troca de tambor, e dependendo do que for, joga até o transportador no chão, dependendo da situação de aplicação dele, tá? Né? Aqui nós temos também outros exemplos, né? Mineração, a gente pode ver, né? A correia, a gente nem vê as bordas dos rolos, ó. Aqui a gente vê um pouquinho aqui, né, o rolo conformado aqui e tal, e do outro lado a gente não vê nada. Com certeza é uma correia maior do que a capacidade de projeto relacionada à largura, né? Aí os rolos de guia estão estrangulados aqui, né? Com certeza esse cavalete autoalinhante está rígido, ele já está travado, né? Então, isso aí, com certeza, ele vai perder borda. Se a gente observar aqui, ó, né? Essa correia já está com a linha da lona, um poliéster, não sei, um nylon aqui solto. E outra coisa interessante é que foi uma correia laminada. Mineração geralmente usam correias com borda, né? Com a borda protegida. Então, se é uma correia laminada, é o quê? É uma correia de 72, um exemplo. Nesse caso, é um transportador de 60. Eles laminaram ela provavelmente para 1.600, tá? E monta ela numa estrutura para correia de 60 polegadas. Aí resolve um problema e causa outro, tá? Essa segunda foto também é a mesma coisa. Se a gente pegar o tambor aqui de descarga aqui, né? O acionamento aqui, a gente não tem gap para desalinhamento, né? Então, qualquer desalinhamento mínimo que ela vai acontecer aqui, ela vai pegar na estrutura. Então, tem muita gente que acaba fazendo essas melhorias aí, que acabam impactando em outras coisas, tá? É muito importante estar observando esses detalhes. Engraçado, eu estava com um slide aqui que eu ia falar sobre emenda. Deixa eu ver se eu pulei ele. Depois eu volto, tá, pessoal? Depois eu corrijo isso aí. Eu não prestei atenção nisso, né? Então, nós temos também problema de desalinhamento com problemas de emenda, tá? Aí temos 3 fotos aí que eu citei como exemplo. Essa primeira foto é do alimentador de, se eu não me engano, 84 polegadas, que a gente forneceu para, se eu não me engano, Pé Malto, né? Malta fabricante de equipamentos aqui da região do Vale do Aço, aqui em Minas. E eles me chamaram lá para dar um apoio para poder alinhar esse alimentador. Né? Esse alimentador dá uns 12 metros de comprimento e
84 polegadas de largura, então um alimentador bem, bem largo, né? Então, eles não tinham expertise para poder fazer o alinhamento, e como a gente forneceu para eles, eu deixei à disposição para poder, caso eles precisassem, fazer um acompanhamento na hora da montagem desse alimentador, que ele foi entregue montado, tá, para o cliente. E esse alimentador em si, o primeiro que a gente pegou para alinhar, a gente não conseguiu alinhar, tá? E nas minhas considerações, eu tinha comentado com eles que a emenda estava torta. Eu não tinha como medir, mas pelo tudo que a gente tinha feito, não resolveu o alinhamento e só podia ser questão da emenda. E eu não tenho expertise para poder estar falando essas questões, mas só podia ser ela, né? No segundo alimentador, a gente conseguiu alinhar. No terceiro, eles conseguiram alinhar sozinho. Esse primeiro ficou, né, por último. Como a gente conseguiu alinhar o restante, eles acionaram o fornecedor da emenda, né, que foi um terceirizado que fizeram para eles. O pessoal conferiu a emenda e a emenda estava torta. Então, só depois que eles corrigiram a emenda, eles conseguiram alinhar esse alimentador. Então, foi uma das minhas práticas aí, entendeu? Que a emenda torta você não consegue alinhar, né? Então, é muito importante pessoas, né? Lógico que não tem atravessador, pelo menos o que a gente vê no mercado aí nessa questão, né? São profissionais de alto gabarito, que você também não consegue formar o vulcanizador de um dia para a noite, né? Mas o que chama muita atenção é principalmente quando se trabalha com correias velhas, né? Ah, eu só vou mexer na emenda, igual essa terceira foto aqui, ó. A emenda já começou a soltar, ela tá um pouco meio, vamos dizer assim, né, meio feia aí e tal, né? Então eu vou fazer um reparo nessa emenda, vou reabrir, vou fazer de novo. Então, quando você faz reparo no emenda, tem que ter atenção especial, porque você está trabalhando com correia velha, né? Então, a situação é totalmente diferente de uma correia nova, até para a questão do alinhamento dela, né? Então, é muito importante estar prestando atenção nessas questões. Então, a emenda, ela acaba sendo, né, um passivo muito grande na questão do alinhamento do transportador, tá? Em alguns casos, né, na área portuária, principalmente, você tem, às vezes, desalinhamento também causado por vento, tá? Eu nunca vi, tá? Mas segundo, né, as informações que a gente tem, que a gente coleta de histórico, né? Já aconteceu. Então é muito importante, no caso do desalinhamento, estar entendendo realmente qual fator está impactando mais, né? Se você está com essa série de problemas, você vai atuando na principal. E a principal, às vezes, é a queda de material, né? Às vezes, com uma quantidade grande de rolos danificados, né? Às vezes os rolos estão muito excêntricos, estão batendo demais, então isso aí também impacta, tá? Então, se a gente for começar a arrumar detalhes aí, vão impactar sim, mas os que chamam mais atenção nessas questões são esses que a gente pontuou: questão estrutural, a questão de topografia, a questão de desnivelamento e a questão de revestimento, né, de tambores, de contrapeso, né, de esticamento, nessa condição operacional, e principalmente a queda de material, que é o gargalo principal aí, que eu vejo que é um dos grandes motivos aí, tá? Beleza? Em relação aos óleos, gente, os problemas hoje já tem lugares que estão um pouco mais adiantados nessas questões. Na última aula, a gente vai comentar um pouco sobre também dos sistemas que existem hoje para poder monitorar a temperatura, né? Mas, em termos de incêndio dos óleos, né? O motivo maior do incêndio acaba sendo o aquecimento da caixa de rolamento. Pode falar que 90% dos incêndios hoje é o aquecimento da caixa de rolamento, né? Ou por falha de montagem do rolo, né?
montagem na fabricação, né? Um erro de tolerância, um erro de interferência, né? Um erro de ajuste, uma falta de lubrificação, né? Uma qualidade de fabricação que impacta bastante, tá? Na aplicação também, na montagem, impacta bastante. Montar certo, verificar se tem algum ponto de agarramento, né? Se o rolo está bem encaixado no suporte, está bem, né? Bem, está girando livre, sem alguma impureza. Nós comentamos também no bate-papo passado sobre armazenamento, né? A gente tem N casos aí de armazenamento de qualquer jeito, né? Como a gente comentou, né? Infelizmente o rolo ele é muito maltratado e depois que dá um BO desses aí quer arrumar uma justificativa, quer tentar entender e tal, mas muitas vezes, né, o problema está na nossa cara e às vezes é difícil de enxergar, né? Não quer enxergar. Então é muito importante estar fazendo esse beabá aí nesse dia a dia para poder ter uma confiabilidade maior, né? Hoje alguns clientes já estão partindo para a borracha anti-chama, né? Na semana que vem vai ter um bate-papo sobre correias, né? O Rodrigo deve bater o papo aí com vocês, que aí já é um especialista em correias. Então, nesse caso, não adianta também você encher os olhos de anti-chama, mas sua correia também continuar, né? Pegando fogo, continuar, né? Sendo inflamável. Então, às vezes, você resolve um problema e esquece do outro, né? E, às vezes, por mais que o custo seja alto, mas se você conseguir colocar um anti-chama na correia, talvez o risco de pegar fogo ele é bem menor, né? Do que ficar trocando rolo a rolo aí. E custo, né? Hoje a gente está falando em custo muito alto desses óleos com a borracha anti-chama, né? E do jeito que o rolo é tratado, do jeito que o rolo é acondicionado aí, será que vale a pena mesmo pagar fortuna nesses óleos para continuar sendo tratado desse jeito? Né? Alguns óleos com sensores, né, também vão ficar bem mais caros, já estão alguns circulando no mercado aí, né? Os sensores de monitoramento. Será que do custo que vai ser aplicado isso aí, o rolo não deve ser tratado melhor? Né? Então, isso aí manda muito nessas questões de incêndio, de aquecimento, né? Então, o aquecimento ele pode ser de montagem, um rolo ruim de fabricação, né? Desalinhamento, né? Correia vem desalinhar ali, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, acaba forçando mais um lado, atritando mais um lado e aquecendo aquilo ali, né? Em correias de carvão, o atrito do material, ele é altamente, né, inflamável, então entupimento no carvão mineral aí, que acho que tem uma volatilidade diferente aí, né, um enxofre, né, e os materiais compostos químicos ali acabam correndo risco de incêndio só por atrito. Então, em correias de carvão, se atentar mesmo a essa questão de acúmulo de material, que é muito grave, tá? Essa questão de incêndio dos óleos, beleza? E também alguns casos do amido, né? Do milho ali, aquele pozinho, ele também ser altamente, né, inflamável, desde que tenha um ponto de ignição, né? Então, muito perigoso essas questões aí. É bom estar se fazendo um acompanhamento, né, desse nível de contaminação dessas áreas, né? Então, é muito importante estar ficando esperto com esses detalhes, tá ok? Então, é isso aí, né? Alguns problemas também relacionados à oxidação externa dos óleos, né? E também da parte estrutural, a gente vê nessas fotos a questão do transportador praticamente do lado do mar, né? Uma correia de carregamento de açúcar. Então, a gente vê a situação que os cavaletes ficam, que os óleos ficam. A segunda já é uma área mais... A primeira foto já é uma área mais de deserto, né?
uma troca muito grande de temperatura, de dia muito quente, de noite muito frio. Essas intempéries também oxidam bastante, né, os óleos dos suportes. Então, existe solução, basta, né, acionar o fornecedor, acionar o parceiro para poder acionar a Imepel, para poder estar desenvolvendo materiais pertinentes a essa aplicação, né, ou inox, né, no caso dos cavaletes, um galvanizado, né, nesse caso aqui, essa empresa já utiliza os óleos em nylon ou em PAD, né, para diminuir a questão né, da oxidação, né, da corrosão. Então, é sensacional o fornecedor que ele desenvolve alguma coisa bacana nesse sentido, né? Para poder estar tentando eliminar esse tipo de problema, tá? E também podemos usar os óleos de mangueira de sucção, né? Outros problemas também que a gente vê em termos de tambor, né? A questão de retorno de material, material fugitivo, né? Esse material no retorno, ele é impactante, porque nesses casos que a primeira foto é uma condição, né, que a gente já mostrei esse vídeo para vocês, se não acompanhar, ele vira a segunda foto, né, e acaba causando um prejuízo tremendo aí. Vira e mexe, a gente escuta falar, o tambor de retorno, né, foi parar lá atrás do chute de alimentação, porque ele saiu arrebentando tudo por causa do acúmulo de material, né? Como eu falei as outras vezes, tem que entender de onde está vendo esse material para poder tá eliminando esse ponto de fuga, né? Esse ponto de vazamento, tá? E para a questão nossa de fabricação, já aconteceu, né, no passado, um exemplo, quebra um tambor e a condição operacional sempre é assim. Sempre o tambor trabalha com sobrecarga, né? Nesse segundo caso aqui, ele ainda continua rodando, tá? Ele continuava rodando nessa condição, né, de muito esforço, né? Então, isso sobrecarrega tudo. Aí um tambor desse quebra, aí às vezes acionar o fornecedor, né? E aí esquece que o tambor N vezes trabalhou nessa condição, né? Então não adianta. O problema é operacional, o problema é limpeza, o problema é vazamento de material, né? E em vários casos que acontece demais essa lavagem, né? Principalmente com material granulado, um material mais abrasivo, que seja pedra, que seja minério, que seja, né, outro tipo de rocha. A terceira foto é um exemplo aí, um tambor de pastilha de cerâmica, né? Então, todos esses pontos que eu estou marcando aqui para você, Dakar, eram pastilhas de cerâmica. Então, não existe mais, por quê? Por causa dessa situação que acontece aqui, nem o tambor com pastilha consegue suportar essa agressividade, né? Então, acaba sendo um prejuízo grande aí relacionado a isso, por quê? Porque é um serviço, né, um tipo de trabalho desgastante, de grande risco. Hoje em dia, poucas áreas fazem a troca do revestimento em campo, né? Até pelo fato do colaborador ter que ficar internamente na correia, né? Por mais que faça N situações lá para evitar algum risco, né? Distensiona a caixa de contrapeso, faz uma bolsa, né? Mas ergonomicamente falando, é uma posição muito inadequada de se trabalhar. Então, a maioria das empresas estão fazendo o processo de retirada desses tambores, manda para a oficina e faz o reparo do revestimento, né? E na próxima parada, aliás, esse tambor já fica para uma próxima troca, né? Então já entra com o tambor reserva. Aí você imagine uma condição dessa aí, 15 dias, mês e mês, você tem que fazer esse trabalho, né? Então, o ideal é resolver o problema, a causa fundamental dele, do que, na verdade, ficar, né, correndo em volta aí e tendo esse transtorno aí relacionado a essa questão, tá? Pessoal, 2 minutinhos para tomar uma água, ok? 9 horas, e a gente dá continuidade.
Voltamos aqui, pessoal. Tudo beleza, né? A gente vai ficar mais velho, tem que dar uma parada para poder tá dando uma respirada. Eu também voltando a gripe forte, garganta tá meio ruim. Mas vamos lá, né? Outra coisa que a gente vê normalmente nas áreas aí, né, acaba sendo um pouco maior voltado para mineração. Aqui também tem uns exemplos de celulose, né, de contaminação, né? Dos exemplos que a gente vê aí relacionado aos problemas, né? Então, a gente vê, aqui nós temos casos de mineração, minério de ferro, aqui é uma usina siderúrgica, tá? Aqui é uma celulose, área de casca suja, tá? Muita contaminação, também outra área de celulose, casca suja, aqui é uma siderurgia, aqui é outra siderurgia também. Então, nós temos três plantas distintas aí. No grãos, igual eu falei com vocês, a gente não tem tanta incidência desse tipo de acúmulo de material, tá? Acaba sendo na mineração pesada. E nós vemos aí a condição operacional, né, de alguns transportadores, algumas condições de limpeza, principalmente de ineficiência de limpeza dos raspadores, que seja, ou da própria correia em si, que já está em vida útil, já está muito riscada, né, muito agredida. Então, são os problemas que acontecem aí. Eu falo muito com o pessoal que, às vezes, não adianta eu colocar um rolo Superman aí, entendeu? Ah, eu vou colocar um rolo que ele vai custar 30%, 50% mais caro, e ele não vai resolver seu problema. Ah, você vai ganhar uns dias a mais ali, a menos, mas nessas condições operacionais, é limpeza. Se não tiver uma política de limpeza, não resolve, tá? E tudo isso aí, gente, que está aí, impacta diretamente no bem maior que você tem no transportador, que é a correia, né? Então, a gente está perdendo cobertura inferior, às vezes cobertura inferior, né? A gente está perdendo borda, né? Então, infelizmente, é porque o beabá não está sendo feito. É igual eu falei, não estou aqui para criticar as instalações, tal, que às vezes o corpo de manutenção ele é restrito, não tem gente para atuar em tudo, né? Óbvio, tem que priorizar, mas às vezes a gente vê situações que parece que não tem dono no equipamento, né? Ou talvez que aquela rotina ali, já acostumar com aquilo, já não preocupa mais, né? Mas infelizmente é complicado, porque na nossa área que a gente é de fabricação, né, dos óleos em si, a fabricação dos óleos, a gente quer que os óleos tenham um desempenho bacana, né, que deixe o cliente satisfeito, e muitas das vezes, como a gente comentou também na aula passada, às vezes a gente é até penalizado por uma condição operacional dessas, entendeu? Ah, que os óleos, né, até você ir lá no cliente, conversar, alinhar, fazer uma avaliação de campo, o seu nome já foi pro ralo, né? Ah, esses óleos da Imetal não dura, esses óleos de fulano de tal não dura, esse óleos de fulano de ciclano não dura, né? O inspetor sempre querendo justificar no rolo, mas a condição operacional, infelizmente, não deixa os óleos desempenharem. É lógico que tem condições que às vezes o rolo mesmo é ruim mesmo, entendeu? Mas em muitos dos casos acontece isso, né? E é bom estar atento, o risco é muito grande, e principalmente prejuízo, tá? Prejuízo aí operacional, ele é gigantesco. Aí começa a desalinhar, aí começa a perder produção, aí correia começa a perder borda, começa a desgastar, aí a correia que era para durar 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, com a vida útil projetada para isso, né? 3 meses tem que trocar, né? Ou talvez nem isso, ou talvez você monta a correia lá novinha lá, não faz a manutenção feijão com arroz, né? Não troca todos os óleos que necessitam ser trocados, não faz a limpeza adequada, seus autoalinhadores estão tudo travado, né? Não faz a manutenção, né? Pelo menos tolerável, monta a correia nova em cima. Já cansei de ver casos aí de o cara perder a correia com menos de um mês. Uma correia de 300, 600, R$ 1 milhão, né? Que está projetada para durar 2 anos e às vezes durar 1 mês, 2 meses. Por quê? Por causa dessas questões do dia a dia, né? Questões básicas aí. Então, o que a gente encontra
em muitos casos. Outros casos também, né, de umidade excessiva, então também acaba impactando no desalinhamento da correia. A correia tem um escorregamento muito maior, né? Nesses casos aqui, como a segunda foto, não tem revestimento, né? O rolo liso, aí piorou mais ainda, que aí a correia não dá aderência mesmo, vai escorregar, né? E vai pegar na estrutura, e vai arrancar a borda, né? E vai laminar, né? E esses casos aqui também, numa siderurgia que eu tive uns anos atrás, que os rolos tá durando pouco, tal, que não sei o que lá, mas, pô, sei não, tá? Não é normal isso, né? Não é normal. Aí você vai e conversa com o pessoal da limpeza, né, que está no dia a dia lá do transportador. Aí os caras falam, não, todo dia, toda semana eu tenho que vir cá e jogar água. Toda semana eu tenho que bater o jato d'água nesse rolete aí, entendeu? Para lavar aí, para tirar essa lama. Aí, tipo assim, no dia a dia a gente não acompanha. Então é muito importante o fornecedor tá ciente do que está acontecendo para também desenvolver um produto melhor, né? É que essa trocação de rolo que fica, troca rolo aqui, troca rolo ali, tá fabricando, beleza, está vendendo, está fornecendo, show de bola, mas o produto está atendendo? Não. O produto não está atendendo. Por quê? Talvez o melhor ali que você fabrica não é o ideal, né? Você precisa de colocar um algo a mais. Você precisa de fazer um algo a mais, né, para poder estar trabalhando nessa situação. Mas por que acontece isso? Por que desce essa lama? Porque tem que dar descarga lá de cima, lá, que aí tem que lavar lá em cima e cai tudo aqui embaixo, né? Tem que arrumar alguma situação para tentar amenizar isso aí, né? Porque enquanto eles estão lavando lá em cima, o transportador de baixo está rodando, né? Para poder escoar esse material. Só que às vezes é um material totalmente agressivo para os olhos. Então tem que entender realmente o que está acontecendo ali para poder ser feita alguma melhoria para tentar evitar. Vamos colocar uma cortina para melhorar, né? Vamos colocar outra coisa qualquer, né? Que eu não me lembro aqui agora, mas tem muita cabeça, né? Tem muita gente inteligente, muitas pessoas que têm ideias, né, mirabolantes e pertinentes que podem ajudar nessa questão. Então é muito importante estar alinhando isso aí, né? Melhorando a vedação do rolo, colocando um espelho, né? Mudando o formato da vedação para evitar contaminação. No caso aqui, um rolo revestido, né? Então, pode também, né, tá alinhando com o fornecedor essas questões, né? A questão também de borda, né? E situação da correia, ela impacta drasticamente tanto no desalinhamento, no alinhamento óbvio, né? Como na questão da limpeza. Então, não adianta eu ter correias, igual está aqui a primeira, a segunda foto, nessa situação, e querer que meu raspador funcione. Não vai funcionar. Entendeu? Vai passar material. Aí, outra coisa, a sua lâmina de raspagem, o seu PU da sua lâmina, né, nesses casos tem que ser um PU mesmo, né? Eu não sei se a cerâmica aqui seria o ideal, mas eu acho que um PU, o seu PU, se ele tinha uma previsão de 10 dias para trocar, ou que seja um mês, nessa condição ele vai durar uma semana, vai durar 3 dias. Então, tem que entender realmente o que está acontecendo, a situação de contaminação, de agressividade que está essa correia, para aí sim você, né, montar o raspador certo, ou se realmente é viável montar o raspador. Porque nessa condição aí ele não tem eficiência. Aí automaticamente vai acumular material ao longo do retorno da sua correia, né? E o consumo seu de rolo, principalmente de retorno, né? Se o meio estiver dando uma aderência boa, né? Se tiver um acamamento bom do centro da correia no rolo de retorno, a tendência também é desgastar mais rolos de retorno no seu centro, né? Na região central do revestimento, e rapidamente você tem que trocar esses rolos, tá? Nas questões de borda, que é a terceira foto, né, que aí ela desalinhou tanto que foi perdendo as bordas. O que acontece com as bordas? As bordas, nos rolos de retorno, ela começa a trabalhar, né, com atrito maior nessa região do corpo de borracha, né? Se for metálico, vai ser no metálico. Se for no revestido, vai ser no revestido, né?
Então, com certeza, o seu índice de troca de rolo de retorno, somente com a parte externa, né, do revestimento danificada, vai ser grande. Por quê? Porque essa correia, enquanto ela estiver nessa condição e trabalhando, né, com essa certa curvatura que está aqui que a gente vê, ela só vai desgastar a parte lateral do revestimento, tá? Então, o rolo de fulano de tal, a borracha não é boa. A borracha do rolo tem que ser pior que a da correia, é óbvio, né? Tem que proteger a correia, porque para trocar uma correia, igual a gente comentou, é 12 horas, é 24, dependendo, correia de cabo até mais tempo, né? O rolinho você levantou ali 1 horinha, você troca, 40 minutos você troca, se for bem batidinho ali, 10 minutos você troca, né? Mas a correia não. Mas aí você vai proliferando essa troca de rolos e aumentando o seu consumo, né? Puta merda, eu tô com um contrato aqui de rolo aqui, com tal fornecedor, né? Às vezes o camarada não tem coragem de sair da sala para poder fazer um levantamento de informações embasadas, né? Aí ele vai só no consumo. Ah, eu consumi tantos rolos aqui, né? Esse ano, nossa, estou consumindo muito. Ah, esse rolo aqui, de quem que eu estou comprando? Esse rolo não está com qualidade boa, não. Vamos entender realmente quais transportadores usam esse rolo, né? Quais transportadores trocam mais esse rolo, né? Aí eu vou lá nesse equipamento, por que eu estou trocando mais rolo? Chama o inspetor, vamos lá, inspetor, vamos comigo lá para ver. Por que você troca muito rolo aqui? Ah, por causa disso, contaminação, sujeira. Aí você começa a pôr os pingos nos is. Na verdade, você está comprando um rolo que tem uma qualidade boa, mas a condição operacional está impactando no seu desempenho e aumentando o consumo. Então, esses pontos aí é importante a gente avaliar, né, para poder tá chegando num ponto fundamental aí. E como sempre eu falei, o fornecedor não é inimigo, o fornecedor é um parceiro. O fornecedor quer continuar fornecendo, quer continuar te entregando produto, né, de qualidade, e ele tem total interesse em te ajudar a entender isso. Pelo menos no nosso caso, o intuito é esse, né? Se tiver um erro nosso, beleza, vamos corrigir, mas se tiver uma coisa pontual aí que a gente pode sugerir para poder resolver, em termos de operação, em termos de manutenção, a gente vai falar, tá? Justamente para poder melhorar a performance do produto, né? Outra coisa também, gente, questão de autenticidade dos rolos, né? Do batimento radial, é, um, é uma situação muito importantíssima aí relacionado ao desempenho dos rolos, né? Quanto maior o RPM, menor a excentricidade, melhor a vida útil, né? Maior a vida útil. Quanto menor o batimento para os rolos, melhor a sua performance, né? Hoje a norma, como eu falei, já tem as tolerâncias lá, né? Máximas permitidas, né? Então o fabricante hoje, ele, mesmo o cliente não pedindo, a norma é um embasamento. No cara não pediu aqui uma excentricidade, aí um batimento tal. Então, se ele tiver um critério de qualidade, se tem né, ele tem que seguir pelo menos a norma. É o mínimo, né, permitido ali, vamos falar assim. Então, ou o máximo permitido, né? Então, nesses casos aí, alguns clientes especificam a norma, e se especifica a norma, a gente tem que seguir. Então, quanto mais variação de batimento, né, pior é para o rolamento, né, que o rolamento não está montado sozinho, tem uma estrutura, né, acoplada nele, que seja de pequeno porte, que seja de grande porte, que seja de curto ou que seja comprido, né, que seja de comprimento maior, mas você tem uma situação ali, ele é montado dentro né, de um tubo, e toda essa oscilação, ela é potencializada para ele, né? Então, se passar do limite, ele começa a aquecer, ele deforma a vedação e acaba danificando. Então, o que eu falo muito com o usuário? O usuário trabalha com especificação. Zé, mas aí a gente não é especialista em rolo, eu queria especificar um rolo melhor. Ele não precisa de olhar com o Emepel, ele não precisa de olhar só com fulano,
Às vezes ele tem 4, 5 fornecedores que ele pode pedir 3 exemplos de especificação de cada fornecedor, que o fornecedor tem interesse em fazer, pelo menos no nosso caso, sim, especificando o mesmo rolo e ele compara qual a especificação que ele vê que está melhor e passa a usar ela. A partir do momento que você não especifica, você deixa um pouco mais aberto no mercado para se chegar um rolo lá, praticamente feijão com arroz. A realidade é essa. Se você não tiver um peneiramento aí de fornecedores, a tendência é você pegar um rolo feijão com arroz. Aí não vai te dar, né, uma performance bacana. Aí você pensa assim, mas o cara tem que fazer um rolo de qualidade. O cara tem que fazer o produto de qualidade. Eu falei, ele vai fazer, mas ele tem que ser competitivo. Então, dependendo do nível de cliente que esse fornecedor tem, ele já tem um critério de fabricação que ele vai continuar seguindo se ele não vê nada a mais que aquilo. E você, como usuário, às vezes você não vai conseguir monitorar isso. Às vezes o seu parque instalado ele é muito grande, né? Só depois de um longo tempo que você vai começar a sentir, na verdade, o problema que você tá com ele, relacionado ao consumo de rolos, né? Porque às vezes isso se perde na sua planta, né? Você tem lá 5.000 rolos instalados, 3.000, 10.000, 60.000, e às vezes o fornecedor que está lá vai demorar a aparecer o problema. Esse problema geralmente acontece mais rápido quando a quebra é prematura, e essa quebra prematura impacta na parada do equipamento, né? Aí impactou na parada, estou trocando o rolo, mas o rolo saiu aí, parou semana passada, aí eu já parei de novo para trocar, né? Mas de qual fornecedor? Aí tem alguns que nem nome colocam, né? Nem tipo o nome dele. Mas se tem o nome dele lá, então eu vou acionar ele para poder ver o que está acontecendo. É normal isso, né? Aí você começa a monitorar esses óleos para ver realmente o desempenho. Sempre falo, qualquer fornecedor, isso vai para os nossos clientes, tem algum escutando aí, separa os óleos. Quer reclamar com o fornecedor, não vamos só com sensitivo. Eu tenho uma foto aqui, quando eu troquei, os caras jogou fora. Você perdeu. Nós precisamos da peça danificada lá dos óleos para poder analisar, para poder entender. Né? Por foto é muito amplo a visão, né? Aí vai no equipamento, aí às vezes não consegue achar algum problema, né, pertinente que vai impactar. Então, o importante é tá reclamando, o rolo não está durando, junta os óleos do fornecedor e aciona ele. Se for 2, se for 3, não tem problema nenhum, cada um se avalia na situação. Vamos conferir de novo se está bem dimensionado, vamos, entendeu? Mas na maioria das vezes, não. A maioria das vezes é falha mesmo de processo, né? Ou aplicação mesmo errada, que vai impactar nessa performance. Mas o fornecedor ele tem que estar ciente disso aí. Então, a norma, quando não tem, ela seria para ser seguida, e principalmente nos casos de excentricidade, tá? Então, tem fornecedores que já trabalham com a linha de fabricação, né, bem bacana, que os óleos já saem bem concêntricos, e com certeza é qualidade de desempenho. Beleza? Eu vou passar para vocês aqui agora uns vídeos que eu separei, tá? Então, nós vamos ver uns casos aqui de desalinhamento. Aqui numa planta de celulose. Uma planta de celulose, né? Um transportador de cavaco aqui, né? Que a gente pode ver que o material está caindo mais para cá, empurrando a correia para lá, ó. Né? Tem um alimentador tipo parafuso aqui. Então, tá jogando. Então, mesmo celulose, que é um material, né? Mesmo o cavaco, que é um material leve, ele é passivo também de desalinhar a correia, tá? Então, às vezes a gente acha que não, né? É o ponto, assim, que eu avaliei, a filmagem que eu fiz, mas eu não fiz uma inspeção geral nesse transportador, tá? Mas provavelmente
tá direcionado para isso. Beleza? Né? Aqui nós temos também outros alinhamentos por queda de material. Outro ponto que é bom observar aqui, né? Um rolo azul, um rolo marrom. Tem um rolo aqui, não sei se é amarelo. Amarelo, né? Mas isso aqui a gente vê, né? O material. Está caindo centralizado nesse transportador. E essas cores desses óleos facilitam, né, o, o acompanhamento de desempenho. Aqui também um gargalo, aqui é um alimentador, né, de minério, de baixa velocidade. A gente vê o nível de desalinhamento que está aqui, dessa correia, né? Então, olha a situação aqui. Além dele estar desalinhado, né, a força que a correia, a tensão que a correia está fazendo aqui, que aqui já está na descarga, e tem um cavalete. Tá vendo transição, ó? Esse transição aqui, ele tem que estar nivelado com esse rolo, esse terceiro rolo, né? O terceiro suporte aqui, ó. Então, esse suporte aqui deveria ser outro transição mais baixo. Então, aqui, uma correia nova, tá com a borda nova, eles vão perder essa correia rapidinho. Além de causar, né, uma fratura nessa região, ou talvez até uma bolha, provavelmente pode acontecer aqui, porque ela, trabalhando nessa condição, né, ela pode até fragilizar nessa região, e se bobear até rasga, tá? E vai laminando a borda do rolo, né, e pode vir a rasgar. Então, problema de um alimentador, e o alimentador ele é mais enjoado de fazer o alinhamento, porque a velocidade dele é baixa, tem que ter muita paciência, né? Um alimentador de 5 metros de comprimento, então é um alimentador pequeno, mas é um problema muito, muito grave. Aqui nós temos a correia também de bauxita. Então, só pelo tamanho do rolo aqui, pessoal, a gente já vê que a correia está laminada, né? A correia já está com a largura bem inferior ao que é o certo dela, né? Aí eu só pergunto para vocês o seguinte: é uma correia de pátio, é uma correia que ela carrega material pela retomadora de caçamba, né? Então, o que acontece? O risco de retorno de material aqui, ele é muito grande no retorno, porque a correia está muito estreita. Então, a tendência é sempre vazar material e esse material, ele voltar no retorno. Ele volta no retorno e ele acumula nessa região, tá? E outro detalhe interessante aqui é que esse rolo também é um rolo que era revestido de borracha, né? E ele já acabou o revestimento, tá? Isso porque a própria correia já tirou o revestimento fora e também o acúmulo de material que está por baixo na parte inferior aqui, né? São situações que a gente vê. Eu não sei se eu já mostrei esse vídeo também numa aula anterior. Situação aí, ó, de um transportador totalmente desalinhado, né? Aí a correia entrou aqui no bloco de anéis, né? No bloco de vulcanizado aqui, ela não, para voltar é um sacrifício, né? Aí tem que entender essa topografia, essa correia já está no fim de vida útil, né? Se na descarga lá, se na alimentação está centralizado o material, né? Então é muito importante estar avaliando isso aí. Aqui é uma correia engraçada aqui, né? A gente já vê a caída do material praticamente quase em cima do tambor, né, de descarga aqui.
e um extrator de sucata, um extrator de sucata logo próximo, né? Então, a gente vê uma correia muito fina, né? Uma correia estranha para a condição, né? Aí você vê o nivelamento aqui também não tem. É umas plantas que a gente encontra aí que infelizmente, às vezes, por falta de recurso, acontece alguns problemas operacionais de entupimento, né? Que esse material aqui pode ser relacionado a isso, mas para você colocar o equipamento para rodar, é pertinente fazer uma limpeza geral, né? Ao redor, até para garantir uma confiabilidade maior. Então, aqui tem que se fazer um trabalho para poder estar melhorando essa condição. Impacta diretamente, né, na questão de produtividade aí, principalmente produção, né, esses problemas, que a contaminação vai causar desalinhamento, né, e esse desalinhamento vai causar mais derramamento de material e prejuízos astronômicos aí. Aqui é a situação também de desalinhamento, né? A correia entra aqui no bloco dos anéis, né? Aí é interessante que avaliar também esse rolo, né? Geralmente a norma pede mais um anel aqui, né, uma largura maior de anel aqui, mas tem que avaliar direitinho se é isso mesmo. Até a quantidade de revestimento aqui é bom avaliar, porque às vezes o fornecedor diminui, tá? E diminuindo isso aí, ele diminui custo, aí ele fica com preço mais agressivo e fornece anos aí, e às vezes causando problemas operacionais, porque ele diminuiu borracha, a tendência da correia desalinhar e entrar aí é muito grande, e esses óleos praticamente já são descartados. Às vezes, seminovos já são descartados. Então, é bom observar isso aí. Outra coisa aqui também, né? Ela está convexa aqui já, ela já virou uma taquara, já envergou. Então, tem que entender realmente como é que está isso aí, nesse acamamento dela, também está inadequado. E isso, além do desalinhamento que causa o risco de perder borda do lado de cá é muito grande, o alto consumo dos óleos, né? O alto consumo dos óleos, ele é considerável aqui. Então, tem que ter atenção nessas questões aí, tá? Aqui eu fiz um vídeo da foto que eu coloquei na apresentação. Se observar, a gente começa a ver os óleos, né? Vários óleos sem trabalhar. Mais um aqui, outro cá. E por coincidência, os novinhos, né? Cá, outro novo aqui, outro aqui. Aí você vê aqui a despadronização dos cavaletes, né? Um cavalete de um formato, outro cavalete do outro. Se tá assim, às vezes até o grau. Aqui é um 35 graus, mas será que o fornecedor colocou 35 graus mesmo? Né? Será que a altura H, a altura, né, do rolo central aqui está a mesma? Então, tudo isso aí vai impactar no desalinhamento, impacta no sobrecarga nesses rolos, né? Então, a distância aqui dobrou para esses óleos trabalharem, né? Então, é feijão com arroz na manutenção, né? Ou faz o calçamento, ou padroniza os cavaletes, né? Uma planta mais antiga, mas às vezes o rolo novo está aqui, não precisa nem ter trocado o velho, né? Gastou um rolo aqui à toa, porque ele vai travar a mesma coisa que ele não está trabalhando. Então, custo desnecessário aí. Aqui também outra imagem. É uma planta de material para fertilizante, vocês são fosfato. Então, a gente vê agarramento de material. E cá na frente, a gente vê, cá, pessoal, a despadronização do tipo de rolo aqui. Aqui já é os óleos, né, de cordão, os óleos pendurados, né? Então, você tem um transportador que ele tem vários tipos de diâmetro, né, além do agarramento de material. Segundo me falaram, eles colocaram esses óleos para tentar evitar o agarramento do material. Só que mesmo assim não adiantou. Entendeu? Aí a gente está para testar um material diferente lá, um PAD, né? Um nylon,
para fazer um teste para ver se evita esse garramento de material. Mas é muito importante estar observando isso, né? Essa questão aí é uma correia fina, uma correia também que já laminou devido a desalinhamento, né? Mas conforme a outra dessa mesma área, também não tem raspador. Então, se você não tem um raspador eficiente, né? Aí não funciona. Aí você não... O componente que você tem para ajudar na limpeza, né? Aqui nós temos um raspador que a gente viu em campo trabalhando. Ficou uma visão bem bacana, né? Que pegou a queda de material, né? E as lâminas, né? Trabalhando na posição. É um raspador pneumático, né? Ele regula automaticamente. À medida que vai desgastando a lâmina aqui, ele vai fazendo um aperto, né? Então é bem interessante, tá? Eu não sei de qual fornecedor que é esse, mas me chamou a atenção. E para amadurecer o nosso treinamento aí, para essas pessoas que não conhecem, isso é o sistema de limpeza de uma correia, tá? Raspador primário, depois na parte inferior fica, né, a parte de baixo na correia mais plana, já fica o secundário, né? Então esses equipamentos aí auxiliam e muito na limpeza da correia transportadora, tá? Então a gente vê também aqui, né, um tambor trabalhando com a velocidade até baixa, né? É um sistema bacana aí de raspagem aí, tem tido uma eficiência. Aqui eu separei mais umas fotos que eu separei agora de manhã, a questão do desalinhamento, tá vendo, gente? Olha, a situação aí que acontece, né? O vilão de rasgar a borda de correia, né? E às vezes isso acontece porque a correia já está em fim de vida útil, nesse caso é um carvão, né? Então o carvão tende a agir mais na cobertura da correia, ressecar, então a correia acaba perdendo as propriedades e, né, conformando ali nessa posição, né? Então cabe ao usuário entender realmente se está na hora de trocar, mas se for trocar, você tem que fazer o feijão com arroz, né? Que é efetuar uma manutenção desses óleos, principalmente dos óleos que têm necessidade de troca, né? Aqui é o exemplo desse tipo de desgaste, tá? O corpo do rolo central está novo e os óleos só desgastam a lateral. Então, se a correia tiver borda danificada e tiver com aquele formato, não tiver camada, a tendência é acontecer o que está nessa foto aqui, que é esse desgaste prematuro do revestimento vulcanizado ou dos anéis nessa parte. E outra, né, gente? O risco de acontecer, como essa foto aqui, né, ele é enorme. Opa, apanha. Então, o que acontece? A correia esfrega aqui, sobrecarrega essa borda aqui e gera aquecimento. Aí a tendência é acontecer o que aconteceu aí. Vai danificar o rolo, gerando aquecimento, e o risco de incêndio é muito grande. Aqui também a filmagem que fiz recente do transportador de pátio, né? Eu acabei não... Deixa eu ver aqui. Então a correia está bem desalinhada aqui, olha para vocês verem, funcionando, ó. O material está caindo fora de centro. E é normal acontecer, porque às vezes o desalinhamento é tão grande e o pessoal acaba diminuindo a taxa, para não parar o transportador 100%, diminui a taxa de produção, continua produzindo pouco, mas não para o transportador, né? Mas aí tem que entender realmente o motivo causador disso aí, que provavelmente é na alimentação, né, da correia, tá? Então é muito importante estar vendo isso aí. Eu achei também, procurando os vídeos, para quem nunca viu, numa planta de carvão também, gente, eu vi esses tambores aletados montados. Então, para quem nunca viu aplicado,
né, a gente está vendo aí esses tambores aletados, né, tipo gaiola, montados num transportador, numa torre de esticamento por gravidade, né? Então, a torre na vertical aqui, e aqui é o peso, esse contrapeso aqui é para tensionar a correia, aí a gente vê o desalinhamento, né? Aí a gente não sabe se o desalinhamento ele é por causa do tambor, né? Se o formato dele está incentivando, né, isso aí. Eu não sei se essa vibração, a vibração que está ocorrendo aqui, ela acaba, pode afetar outras questões também. Está vendo a vibração passando aqui, ó? Então, talvez essa vibração pode causar outros transtornos, que tem que entender realmente essa explicação para avaliar. Mas a gente pode ver que os dois tambores aplicados no esticamento com o tambor adequado está desalinhando, né? Então, é um gargalo aí que essa planta tem enfrentado, né? Aqui o vídeo que eu falei com vocês, quando a correia, né, está mais estreita, o que ela faz? Ela entra nesse segundo rolo, está dando para ver melhor aqui, ó. Ela entra entre os rolos, e aqui a gente viu que essa região é uma região que está com bastante material, né? O pessoal já deu uma limpeza aqui. É uma região que, olha o rolo de retorno, como é que está aqui, provavelmente por causa de acúmulo de material, mas tem um limpador, né? Tem o limpador em V aqui. Então, se não fosse esse limpador em V, esse material, com certeza, estava acumulando toda no retorno lá. Apesar de ter material lá, que ele não é 100% eficiente, mas acaba ajudando um pouco o retorno, né? E esse retorno de material nessa correia, ele está porque a correia está estreita, tá? A correia já perdeu a largura, então ela acaba voltando material, tá? Aqui uns exemplos de excentricidade. Então a gente vê aí, ó, o batimento radial desse rolo. Então são rolos que a tendência é diminuir a vida útil, né? E principalmente também a vibração também que a gente vê. À medida que seu transportador está com vários rolos com essa condição, a tendência é aumentar a vibração e a ressonância estrutural, tá? É normal isso aí. Então tem que corrigir. Eu não sei se também mostrei esse vídeo para vocês. É uma balança, um rolo que foi balanceado de forma errada, tá? Não foi balanceado da forma correta. Então, em vez dele ficar balanceado, ele ficou desbalanceado. Eu acho que até normal ele ficaria melhor, né? Então, quem balanceou da forma errada, aumentou mais a vibração. O que mais me chamou a atenção foi o pessoal ter conseguido calibrar essa balança nessa condição, que geralmente não consegue, tá? Aqui também um vídeo que me passaram de um transportador enclausurado, que também estava aguardando montagem. É a voz do nosso companheiro Lessa aí, né, Lessa? Então, você gira o rolo e começa a oscilar. Aí você imagina esse rolo com alta velocidade, né? Deixa eu voltar aqui. Esse está bem mais acento, olha a volta que ele está dando aí, ó. Então, se pega um RPM alto, que geralmente grãos, a área de grãos geralmente é 3,5 em diante, né? A velocidade é mais alta. Você pega um transpondedor desse enclausurado, com esse tipo de ovalização, com esse tipo de excentricidade, né, de batimento. Quando ele começa a trabalhar, né, a vibração é tremenda. A ressonância que vai passar aí para, no geral, para a estrutura, né, para a parte enclausurada, vai ser grande. Então, para esse tipo de rolo, o fabricante tem que se atentar a isso aí, porque senão vai ter problema, tá? Aqui eu separei um vídeo de área contaminada
Olha a situação da condição operacional desse equipamento. Sem querer criticar, mas a área de tora, tá? Uma planta de celulose, na área de recebimento de tora, e a situação caótica que está o transportador é isso aí, né? Sem borda, o risco esses óleos, esses óleos pendurados aqui, ele pode soltar aqui e cair no retorno, ele pode agarrar numa estrutura, ele pode rasgar essa correia, ele pode causar um prejuízo astronômico e o pessoal correndo risco nessa situação. Então, numa situação dessa, pessoal, é parar o equipamento do jeito que está aqui, deixa sem, tira fora. Então, se não dá tempo de colocar outro, né, que vai demandar uma manutenção maior, mas tire fora o rolo. Vai deixar o rolo pendurado aqui? Ah, não, tem um cara vigiando lá. Tá. Aí passa de um para outro, passa de um turno para o outro, alguém esquece. Aí depois que dá merda lá, né, aí não adianta achar ruim. Não adianta reclamar, né? Por causa do 10 minutinhos que você poderia tirar esse rolo, que não demanda mais que isso, né? O prejuízo é muito grande para né, a organização, em termos de produção. E como eu falei, um rolo desse aqui inofensivo, né? Ah, tá pendurado. Se ele cai, se ele rasga a correia, ele pode machucar os outros. Pode ter alguém passando, pode ter um operador, né, próximo. Então, alguém da limpeza lá fazendo a limpeza. Então, não se brinca com isso, tá? Não se brinca. Outra coisa aqui que a gente pode observar nesse vídeo aqui, bacana, cara. Esses óleos aqui, ó, estão flambando, ó. O meio está flambando, ó. Então, tipo assim, são rolos que suportam rojão mesmo. São toras caindo de vários diâmetros aqui, né? Vários tipos de pancada diferentes, né? De situações diferentes. Então, se esses rolos não estão aguentando, você tem que chamar um fornecedor para desenvolver um rolo especial para essa condição. A condição operacional, ela é normal. Vai bater, as toras vão continuar caindo. Então, a sua parte de recebimento aqui, de inferior, ela tem que estar bem dimensionada. Aí não adianta você ficar trocando rolo igual esse aqui, empenado, né? Flambando. 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, tem que trocar a sua mesa inteira, 10, 15 rolos, né? Talvez você tivesse comprado um rolo bem dimensionado, um rolo maior um pouco em termos de resistência, né? Melhor de resistência. Você vai trocar uma, duas vezes no ano, ou se bobear anos. Nessa planta, a gente forneceu para a Demute uma mesa similar a essa, mas uma mesa mais recente, com os óleos bem dimensionados para a condição. Aí o próprio supervisor falou como que eu Zé, aquela que vocês montou lá na Demute lá, os óleos estão até hoje rodando lá, bicho, os rolão e tal, os óleos bem dimensionados. Não dá para a gente desenvolver aqui não, foi dar, ué. Agora que eu estou vendo o gargalo aqui, vamos desenhar, vamos cadastrar, vamos, né? Então, tipo, se testar não precisa, porque você já fez o teste lá, você já tem lá rodando que atende bem, né? Então, só vamos pegar aquele projeto lá, calcular para pôr nesse equipamento. Então, a gente encontra isso aí, né? É uma crítica construtiva, mas o risco é muito grande continuar nessa situação, tá? Aqui, pessoal, é assim uma coisa, a condição dos ossos, a condição de correia, nessa contaminação, né? Pô, será que não dá para lavar isso, né? Não dá para entregar para a operação a condição melhor? Eu sei que entupiu, teve entupimento, tá? Pô, mas custa lavar ao redor do equipamento, né? Sei não. O pior vai vir, né? Então não tem rolo que aguenta isso aí. Situação bem crítica.
Aí a questão de lama também, né? De regulagem de filtragem, né? Aí a filtragem está desregulada, o material desce sem, né, sem fazer a sucção, sem fazer a secagem adequada, e nesse meio tempo os óleos estão trabalhando tudo nessa condição, tanto os retorno como carga, aí não tem como querer exigir demais desses óleos, né? Esses óleos vão ter vida útil baixa, vão danificar, né? Então tem que ter atenção nesses pontos. Ah, se for o caso, aciona o fornecedor. Ah, por que que esses rolos aqui? Por que que eu tenho um rolo melhor? Falei, não vai adiantar você pôr o rolo, né? Os rolos premium aí que falam aí tal. Põe aí, põe para rodar aí. Né? Ah, vai rodar um mês a mais, um mês a menos, mas a contaminação, o entupimento, né? Não vai deixar o rolo desempenhar. Então, às vezes, não vale a pena redimensionar os rolos, melhorar os rolos, fazer ele ficar mais caro, sendo que essa condição operacional não deixa o produto, né, o rolo em si, ter uma vida útil, né, pelo menos que foi pré-estabelecida. É muito importante estar observando isso aí. Tá? Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, também numa planta de celulose, a questão do agarramento, né, da sujeira da correia na parte inferior, né, na cobertura superior, que volta no retorno, contaminando o corpo dos óleos, né? Então, nesses casos aí, ou um PAD, ou uma mangueira de sucção, ou um nylon, para fazer um teste aí para ver se vai ter um desempenho bom. Mas deve, sim, ter um desempenho, né, confortável aí, tá? Aqui aquele exemplo do tambor que eu mostrei para vocês, vai aglomerando material, né? Então, se a gente vê aí, ó, eu não me recordo se aqui já é a descarga do transportador ou se é o retorno, né? Eu não me lembro aqui. Mas olha a condição operacional que está aqui. Não tem raspador, então não adianta você querer fazer milagre. Você vai trocar rolo toda a parada, porque vai agregar material, vai desalinhar a correia, enquanto você não resolver o seu problema, que talvez é um raspador mais eficiente, ou pelo menos a efetivação dele, né? Às vezes tem um raspador, mas está lá, abandonado lá. Olha a situação. Então não adianta você querer milagre, que não tem milagre. Aqui, questão do revestimento do tambor, agregando material também, né? Que possui água próximo, eu aconselharia eles montarem uma mesa de lavagem nesse transportador, né? Para poder tá melhorando isso aí. Os exemplos aí de contaminação, de travamento. A imagem embaçou. Esse transportador praticamente estava com os óleos de retorno quase todos entupidos, né? Aí, às vezes, coloca um rolo, troca essa parada, só vai limpar onde ele está. Aí, na semana que vem, tem material, trava o rolo. Então, se não resolver o problema real de desalinhamento, de contaminação, de onde está gerando, não vai resolver você ficar trocando rolo, não. E o pessoal da manutenção acaba ficando pé da vida, porque, pô, toda parada troca os mesmos rolos, toda parada põe os mesmos rolos no local, e toda parada a mesma coisa, e ninguém toma atitude de resolver o problema, pelo menos minimizar, né? Às vezes a gente, como profissional, é colocado em xeque numa condição dessa. Pô, eu tenho que, né, sentir a dor do problema e resolver, tentar resolver da melhor maneira, mais rápido, porque está causando, né, transtorno para muita gente, e principalmente financeiro, e com exposição ao risco também do pessoal da manutenção. Então, uma coisa que talvez não tinha necessidade de ficar essa trocação de rolo, né, se resolvesse realmente o problema pontual, né? Se a gente pegar esse vídeo aqui também, a gente vê a correia na parte inferior, danificada, tem uma marcação nela aqui, provavelmente um risco, não sei,
né? Aí a gente começa a ver situações que às vezes a gente encontra aí. O outro vídeo eu falei que ia piorar, porque eu achei que estava no mesmo vídeo, mas equipamentos diferentes, tá? Então a gente vê a situação aqui do tambor de encosto, né? É um tambor de encosto. Então, e isso é coisa que a gente às vezes encontra na área. Ah, não acontece? Acontece, né? E qual que é o problema maior? Ah, umidade excessiva do material. Às vezes o material que caiu aqui, ele veio, choveu demais, né? Choveu demais na região e o material ficou muito, né, com muita umidade, virou uma lama. Aí esse material ele é recuperado, ele é jogado nesse transportador e acaba causando esse transtorno aí para as regiões inferiores, né? Então, é um gargalo, a gente sabe que acontece, que é uma coisa que fica até meio complicada de se opinar, mas pelo menos se é uma região que contamina mais, que deixe o pessoal lavando direto, né? Que deixe alguém praticamente efetuando a limpeza ou desenvolver alguma coisa similar para facilitar essa limpeza, se for uma coisa, nesse caso, do material úmido lá inerente, que ele precisa de ser produzido, ele precisa de entrar no sistema, né, para poder tá, né, tá sendo produzido a matéria-prima aí, o produto final, né, que eles querem produzir, com, no caso, com o minério, que seria o aço, tá? Outros exemplos que a gente vê aí, de rolos travados, né? Então o rolo fica aí, ó, se bobear, tem meses que esse rolo tá aí, ó, ninguém atina, né? Então essa correia já perdeu borda, já tá toda arriscada, já tá isso e aquilo, mas é por isso. Aí se for trocar também a correia e não resolver esses problemas de troca dos rolos, né? Suportes e as coisas que estão danificadas, né? Vai pôr uma correia nova, no mês seguinte já tá tendo que trocar ou já vai estar perdendo alguma parte dela. Então é muito importante tá avaliando esses pontos, tá? Porque são muito importantes para uma boa, né, boa manutenção e um bom funcionamento e confiabilidade dos transportadores. Então, esses problemas que eu comentei aqui já é um pouco mais voltado para o que eu tinha comentado também a última aula nossa, o último bate-papo. Então, são coisas que acontecem aí no dia a dia, tá? Sempre falo, o fornecedor é parceiro, o fornecedor de chapa, o fornecedor de raspador, o fornecedor de rolo, né, e tambor, né, de acionamento. Então, a gente tem que, né, como cliente, né, falando lá do cliente, chamar o fornecedor, né, com as políticas né, né, de aplicação de cada produto, de acompanhamento, né, de entendimento, de treinamento da equipe, né, equipe de manutenção, equipe de execução, equipe de inspeção, para a gente ganhar num todo, né? A gente fala muito off, né, muito externo, mas é o que a gente geralmente encontra, e em alguns lugares em grande quantidade, e outros lugares em pequenas quantidades, tá? Mas esses problemas, principalmente voltados para mineração pesada, onde tem lavagem de material, onde tem limpeza, onde tem é, tratamento assim do material que é explorado, né, que precisa de umidade, que precisa de água, é uma condição normal de se encontrar aí nessas áreas mais contaminadas, tá? Na área mais de preparo, de despacho, né, de porto, de grãos, já são outros problemas pertinentes que não são de grande importância, assim, né? No caso, igual a mineração, dessa parte mais abrasiva aí, que é o gargalo. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. A gente depois parte para a outra aula, vai falar sobre correias, e depois acho que tem a última aí para fazer o fechamento, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tem off, né?
ou a equipe da Emepel está toda à disposição aí, a equipe interna também. Se precisar de mais informação, a gente está à disposição para poder somar, para poder auxiliar, e vida que segue, né? Beleza? No mais aí, eu agradeço, e quem tiver dúvida aí, é só ficar para poder a gente sanar. Tranquilo? No mais, uma Muito boa obrigado aí, para todo cara. mundo Valeu. aí. Uma boa semana.